boa tarde a todos que estão aí, né, para acompanhar essa temática que é extremamente importante, né, para todos nós que atuamos na atenção primária à saúde e também nos serviços de violência infantil. Como a Roberta já apresentou, meu nome é Gardênia, eu sou enfermeira e sou professora da Universidade Federal aqui do Amapá. Estou, no momento, num doutorado, é um doutorado institucional em saúde coletiva, e foi exatamente durante o meu estágio aí no Telesaúde, no mês de maio, junho, que eu fui convidada para ministrar essa temática aqui. Então, assim, de onde é que vem essa minha experiência em atuar na violência? Eu sou enfermeira no Hospital da Criança e Adolescente há mais de 15 anos. E exatamente há 4 anos, há exatamente 4 anos mais ou menos, eu assumi a responsabilidade técnica pelos serviços de violência infantil. Então, nós atendemos crianças a partir de 1 mês de vida até 11 anos, 11 meses e 29 dias, na porta de entrada do hospital de referência do Estado. E na nossa rotina, nós encaminhamos essas crianças após o primeiro atendimento, retorno de 15 dias, nós encaminhamos essas crianças para a atenção primária à saúde, para que elas possam ter esse acompanhamento do tratamento, tanto psicológico quanto médico, laboratorial, durante o período de 6 meses. Então, essa temática veio bem no período em que, aqui no estado do Amapá, principalmente na capital, nós estamos nesse processo de fazer com que a atenção primária à saúde ela assuma, para si esse acompanhamento dessas crianças, e também assumam para si o acolhimento e o atendimento de situações agudas de violência, crônicas de violência que precisam ser acompanhadas pela atenção primária, tá? Então, assim, a atenção primária, nós não precisamos, assim, nos estender muito, Deixa eu passar aqui o slide. A atenção primária, ela é a porta de entrada de todos os serviços, de saúde, é o primeiro local onde as pessoas procuram para saber para onde se dirigir, e também é o local onde se identifica a situação de saúde para que possa ser encaminhada para os setores, os órgãos que sejam, responsáveis. E aí, para a gente iniciar, eu preparei assim a nossa apresentação, a gente falar um pouquinho sobre a criança, essa necessidade de proteção, lembrar um pouquinho alguns casos, mais recentes que aconteceram e foram divulgados na mídia e causaram muito impacto, um impacto mesmo nacional e que geraram leis. Vamos falar dos tipos de violência de uma forma bem breve e vamos apresentar o que é que o Ministério da Saúde ele preconiza para que cada serviço de saúde, seja na média alta, ou seja na atenção primária à saúde, desenhe o seu fluxo de atendimento. Então, a nossa fala ela vai se guiar nesse roteiro. Tá? Então, assim, a criança. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina que a criança é criança do nascer até os 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é uma faixa etária diferente da que o Ministério da Saúde considera. O ECA, ele trabalha essa faixa etária justamente para basear, para dar base, aos projetos, às ações voltadas ao atendimento da criança. E o Ministério da Saúde, ele já diferencia essa faixa etária, que não vem ao caso assim a gente falar agora, o período que mas ele já diferencia para que ações específicas de vacinação, de crescimento e desenvolvimento, de aleitamento materno, eles seguem pela faixa etária dessas crianças, Então, assim, a criança,
pela própria fase crucial, né, do desenvolvimento dessa criança, que ela mais precisa de todo o atendimento de necessidades básicas, humanas, como alimentação, higiene, escolaridade, né, afeto, lazer, moradia, condições dignas, né, de moradia, e é uma fase que a criança é totalmente dependente, né? E nessa faixa, essa faixa etária, a violência ela representa uma das piores experiências adversas da criança, né? A neurociência ela explica que os 6 primeiros anos de vida, principalmente os 3, eles são determinantes para que essa criança consiga crescer de forma saudável. E ainda, para que essa criança ela não se torne um adulto violento, né? Então, nós precisamos cuidar dessa criança nos primeiros anos de vida. E quando a gente fala nós, é nós enquanto comunidade, enquanto profissionais de saúde, enquanto professores, tios, madrinhas, mães, pais, né? E aqui a gente vai falar bem da importância de nós como profissionais de saúde, né? Então, essa vulnerabilidade própria da idade, né, que está relacionada à dependência, imaturidade, o cérebro ainda está em formação, requer que todos estejam atentos a sinais e a sintomas de que essa criança possa vir, né, estar sofrendo a violência infantil, tá? Então, assim, só para que a gente possa também relembrar os últimos casos, né, que chocaram, que chocam até hoje, né, e muito mais recente os 2 últimos, a gente tem o caso da Isabela Nardoni, né, que o próprio pai e a madrasta acabaram a vida da Isabela, né, uma menina de 5 anos, que foi jogada de um prédio. Tem a lei, tem o menino Bernardo, que é esse garotinho aí, ele tinha 11 anos quando ele foi assassinado em 2014. Foi esse caso que trouxe essa lei 13.010, que é a lei da palmada, né? Então, é uma lei que veio alterar o ECA, né? Veio proibir que castigos físicos, castigos humilhantes, eles fossem notificados e fossem culpabilizados, né, os agressores. Então, assim, até então, o ECA, ele trazia, até a situação do menino Bernardo, o ECA, ele trazia a obrigatoriedade de denúncia. Mas que se não denunciasse, a multa era de algum valor, de salário mínimo, né, para pagar por ter omitido aquela informação. A partir dessa situação do menino Bernardo, que também foi morto, né, pelo pai e madrasta, a obrigatoriedade da denúncia ela passou a ser obrigatória, em qualquer caso de suspeita, né? E não é só mais a questão de pagamento de multa, também tem detenção de 1 ano a 3 anos. Então, qualquer pessoa que conviva com a criança, seja babá, o professor, o enfermeiro no hospital, né, o vizinho, que presenciar ou souber de uma violência sofrida, ele obrigatoriamente ele pode responder. Agora, pode responder, vai responder e com pena de detenção, tá? Aí nós temos o Miguel Otávio, que eu errei aqui na colocação das fotinhas, né? O Miguel Otávio, ele é esse rapazinho aqui, de blusa branca, né? Um menino muito lindo, que faleceu enquanto estava aos cuidados da patroa, né? Foi uma situação que aconteceu em Recife, e a mãe foi cuidar do filho da patroa e deixou o filho com ela, e a patroa deixou a criança sair, ele também caiu de um andar, né? Então, isso também nos chama a atenção de que porque não é nosso, porque não é meu parente, porque eu estou numa praça pública e não estou cuidando,
não tira de nós a responsabilidade e o dever de cuidar, de olhar, né, de proteger essa criança. E, por último, a lei do Henri Borel, que é esse menininho que está com as mãozinhas aí azuis, né, que também foi 4 aninhos, foi morto pelo pai e pela mãe, né? Na verdade, foi mãe, padrasto, e que nos trouxe aí, nos chama a atenção no caso da babá, né, que já vinha acompanhando há muito tempo essa criança, avisando a mãe não fazia nada, e ela está hoje respondendo, né, criminalmente por não ter denunciado para instâncias assim superiores, tá? Então, assim, a violência infantil, como a gente pode ver, ela é um problema não somente de classes mais pobres, ela atinge toda a nossa população. Claro que a vulnerabilidade social relacionada à pobreza, condições de vida, exposição, ela deixa a violência infantil mais exposta, mais presente, mas é uma situação, um problema de saúde pública que acontece em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, Tá? E todas essas leis que a gente viu, elas são importantes porque elas vêm fortalecer o sistema de proteção da criança e do adolescente, né? A gente está falando muito aqui da criança, mas tudo isso também relaciona-se ao adolescente, que é aquele, né, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, vai fortalecer essas leis, o sistema de proteção à criança, vai criando, né, a criação de leis, vai criando também mecanismos mais eficientes para identificar, prevenir e combater essa violência doméstica e familiar, né, garantindo direitos para que essas crianças e adolescentes eles consigam, né, sair desse ciclo de violência e possam viver em um ambiente seguro e saudável. Né? Então, quando a gente fala de violência infantil, o que é a violência infantil? Qualquer força física real, né, ou de poder, né, utilizando o poder para ameaçar, para humilhar e também de forma física bater, esmurrar e violentar. Qualquer força que é realizada contra si, que são os casos da automutilação, tentativa de suicídio, que é um tipo de violência, contra um grupo, né, com instituições, né, creches, escolas, que podem também ser enquadradas em violência, né, interpessoal, e contra o outro, que é o caso da violência psicológica, violência física, a negligência, os maus tratos, certo? Então, qualquer tipo de violência, qualquer ato que cause lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação desse desenvolvimento é considerado uma violência infantil, tá? E quando a gente fala de violência interpessoal, a gente tem dados alarmantes, né? Olha, de 2011 a 2017, em 6 anos, né? 1.460.326 casos de violência interpessoal foram registrados para todos os ciclos de vida. E o que chama a atenção é que 40,3% são praticados contra crianças e adolescentes, né? 15% crianças e 25,5% de adolescentes. Então, são números quase metade, né? 40,3%, então quase metade ele é praticado contra crianças e adolescentes. E aí a gente vem falando aqui um pouquinho sobre os tipos de violência física. Né? A violência física, as violências infantis, elas se manifestam de diversas maneiras. Né? 62% de todos os tipos de violência, eles acontecem nos domicílios, né? E são praticados por pessoas próximas àquela vítima.
ou seja, quem deveria proteger não protege, não está protegendo essa criança. E a violência física, a gente tem um registro também de 2011 a 2017 de 18.461 lesões corporais, né, contra a criança. E essa violência física vai ser qualquer ação que seja infligida à criança ou adolescente que vá ofender a sua integridade pessoal, né, corporal, a sua integridade ou saúde corporal, ou que venha lhe causar um sofrimento físico, como é o caso dos castigos, né? Os castigos humilhantes, humilhantes que possam acontecer. É interessante a gente pensar que beliscões, tapas, né, puxar a orelha. Tem muita gente que hoje critica muito, diz que apanhou muito, mas que nunca morreu. Nunca morreu, mas como é essa pessoa, né? Como é que se formou essa pessoa? Qual o psicológico dessa pessoa? Como ela conseguiu chegar onde chegou? Será que se tornou uma pessoa violenta, né? Repetindo toda a violência que ela sofreu? Então, a gente precisa pensar bem nesses tipos de violência física, queimaduras, traumas, mutilações, né? Tem um dado que diz que a cada hora, 4 crianças, elas sofrem violência, algum tipo de violência. E quem trabalha em emergência infantil, como é o meu caso, tem dados que diz que de cada 10 crianças que chegam no pronto-socorro como se fosse um acidente, relatando um acidente, pelo menos uma foi vítima de violência. Né? Então, essas violências agudas que a gente recebe no hospital, mas que a gente também chega para nós lá na atenção primária à saúde, a gente precisa ficar atenta, elas vêm muitas vezes disfarçada de uma violência, de um acidente. Né? Então, a criança chega, ela se afogou, mas a criança chega no hospital com o cabelo seco, né? A criança convulsionou e está desacordada. Quando a criança acorda, relata que levou uma paulada do pai, né? E várias outras situações que não condizem o estado físico da criança com aquele relato familiar. Né? Uma criança de 2 anos caiu da cama. Qual é a altura dessa cama para causar um traumatismo craniano? Né? Então, todas essas situações a gente precisa ficar observando, não só na média complexidade, alta complexidade, quanto na atenção primária à saúde. Né? Então, nós temos também aí a violência psicológica, que ela já é uma violência mais sutil, né? De que a gente possa identificar. Porque, em geral, as pessoas elas se comportam, né? E tratam o outro, que seria a criança, de uma forma com mais carinho na frente dos outros. Mas por trás tem toda aquela conduta de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança, né? Agressão verbal, isolamento, manipulação, ridicularização, exploração dessa criança. E a violência psicológica, ela acompanha todos os outros tipos de violência, né? Uma criança que sofre violência física, ela também sofre psicológica. Uma criança que é negligenciada, que sofre maus tratos, ela também sofre uma violência psicológica. E a criança de violência sexual também são traumas, né, psicológicos que precisam ser cuidados o mais rapidamente possível. Né? Psicológico, a gente fala também do bullying, né, entre pares e até entre familiares também. A gente fala muito de bullying na escola, mas tem muito bullying também dentro das famílias, né? E aí vem a violência sexual, né? Nós temos aqui uma média de 45.076 casos de estupro de crianças e adolescentes, tá? Isso aí está incluindo adolescentes também. De 2011 a 2017. Né? Enquanto meninos, eles são mais agredidos fisicamente do que meninas, as meninas, elas já são violentadas sexualmente mais do que os meninos, elas estão mais vulneráveis.
né? Então, violência sexual é todo aquele jogo sexual com a intenção de estimular sexualmente aquela criança que ela não está com idade suficiente e maturidade suficiente de vivenciar uma relação sexual, né? É importantíssimo a gente pensar que as meninas que são atendidas na atenção primária à saúde, que vêm para realizar pré-natal e que elas têm menos de 14 anos, elas precisam ser notificadas. Todas as gravidezes menores de 14 anos, elas são estupro de vulnerável, independente de se for consensual ou não, independente se o pai da criança ele for da mesma idade ou um pouco mais velho que a criança, independente, é um estupro de vulnerável, né? A criança, antes de chegar na adolescência, né, ela não está preparada fisicamente, emocionalmente, para gerar uma vida. Então, é um tipo de notificação de violência sexual que acompanha também uma negligência, porque crianças, né, menores de 12 anos e também pré-adolescentes, 14 anos, precisam estar sob supervisão, orientação e acompanhamento dos pais ou dos responsáveis, tá? É importante chamar a atenção que no Brasil inteiro, menores de 14 anos chamam o responsável naquela atenção primária, naquela UBS, naquela equipe de saúde da família e notifica, porque é importante os dados para o sistema e é importante para o conselho tutelar ficar ciente de que naquela área ele tem tantos por cento de crianças grávidas, né? Menores de 14 anos. Outra coisinha sobre, que a gente vai falar sobre a negligência. Negligência e maus tratos de uma forma assim, bem rápida, né? Também é muito difícil perceber a intencionalidade da negligência e dos maus tratos quando se trata de famílias muito vulneráveis socialmente, que vivem em pobreza extrema, que não têm condições de ambiente, de alimentação, de vestimenta. No entanto, é importante que a gente saiba que, independente da intenção ou não, é nossa responsabilidade comunicar ao conselho tutelar e tomar as providências para que seja feito o mínimo que essa criança precisa para se alimentar, para se vestir, para dormir, para estudar, para ter uma caderneta de vacina preenchida, né? Então, para que frequente a escola. Então, qualquer tipo de negligência, ela precisa ser notificada para que providências sejam tomadas para aquela família ou para aquela criança, certo? A gente vê muito em hospital e a gente vê muito também na atenção primária, né? A saúde, onde a gente vê muito circular crianças, né? Para consulta, para sala de vacina e para outras atividades que tem, tá? E temos, para finalizar aqui, a violência autoprovocada, que muitos desconhecem, né? E que é muito presente. A gente sempre escuta um familiar, uma amiga, um parente, sempre falando que a criança está se automutilando, se cortou, né? Vem falando, vem tendo aquelas ideações suicidas, né? E aí a gente precisa comunicar imediatamente também ao conselho tutelar e notificar, tá? É uma forma de dar atenção àquela família e dar um suporte necessário. Quando eu falo assim, é que o nosso sistema ele precisa funcionar, né? Os órgãos que fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança, eles precisam estar em sintonia, em comunicação, para que aquela proteção dessa criança seja dada, seja fornecida, né? É importante também lembrar que tentativa de suicídio e automutilação em menores de 10 anos também gera uma notificação de negligência, tá? Porque crianças menores de 10 anos, elas devem estar sob a supervisão dos pais, tá? Então, nós precisamos
prestar atenção nesses sinais de que algo não vai bem, né, com essas crianças quando essas situações elas começam a acontecer. E aí a gente vai partir aqui um pouquinho para esses documentos, né? Os documentos nós temos nacionais e que começaram a ter sentido não, preocupação com a criança como sujeito de direitos não tão distante, né? 1990, ou seja, quando eu nasci ainda não existia essa proteção de criança, né? Da criança. A criança ainda poderia trabalhar na rua, trabalho pesado, a criança tinha... os pais tinham direito, né, de dar palmada, de bater, os professores colocavam as crianças de castigo no milho, né? Muitos nossos pais vivenciaram essas questões do milho, de joelho, da palmatória, e o ECA veio para colocar a criança e o adolescente aqui como sujeito de direitos, né? De uma vida digna, de uma educação sem castigo físico. Né? E aí foi se avançando. Nós temos deixa eu colocar aqui, nós temos essa portaria que em 1900, a portaria 1968 de 2001, que ela já traz a notificação compulsória, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, como obrigatória para instituições públicas e conveniadas ao SUS. Ou seja, era só a instituição que fosse pública que era obrigatório notificar. Crianças que chegavam com violentadas em hospitais particulares, clínicas particulares, escolas particulares, não se notificava. Apenas aqui em 2011, olha só, 9 anos, né, 10 anos depois, foi que passou a ser obrigatório para instituições públicas e privadas. Tá? Aqui nós temos, entre esse período, nós temos o VIVA, que é hoje, né, conhecido, é o Sistema de Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, que tem como objetivo coletar esses dados e gerar informações para dar subsídios às políticas públicas. Então, todos os dados das notificações compulsórias, eles são tabulados no VIVA. E aqui nós temos esse manual, que é a linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violência. Esse é o manual, tá aqui o nomezinho, não dá para ver, eu acho, Ministério da Saúde, e a última edição é de 2014. Nós temos 2010 e 2014. Não teve mais nenhuma outra atualização, mas ele é um manual bem atual, que nos ajuda, independente de que instituição a gente esteja, seja na pública, na privada, seja lá na atenção primária, média ou alta complexidade, nos guia a organizar esse fluxo de atendimento, de acordo com cada local. Né? Cada região, cada estado, cada município tem autonomia de adequar o seu fluxograma de acordo com a situação que vivencia de violência naquele local. Tá? E temos também esse sistema de garantia dos direitos da criança, né? Que é um sistema que ele é formado por várias instituições, vou logo passar aqui, por várias instituições, tá? E órgãos de rede e os órgãos da rede de proteção. Esse sistema de garantia, ele conta com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, Ministério Público, Defensoria, Ordem de Advogados, Secretaria de Segurança Pública, de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde, que é aqui onde nós estamos, a atenção, né, primária à saúde. Tá? E aí, quais são os deveres dos profissionais que atuam nesse sistema de garantia? Não estou falando só da atenção primária nem da saúde. Não estou falando só deles. De todos os profissionais que atuam, todos aqueles, educação, assistência social, Ministério Público, é o de cuidar, proteger e defender as crianças. Né? A gente cuida quando a gente observa, quando a gente identifica
sinais. A gente protege quando a gente comunica ao órgão responsável, que é o Conselho Tutelar, e quando a gente defende, que é quando a gente acompanha e dá os encaminhamentos que sejam necessários. E todo esse processo de proteção integral à criança e de cuidado, ele começa com a notificação compulsória, tá? Que a gente vai falar melhor um pouquinho. Além da linha de cuidado, que eu falei para vocês aqui, nós temos ainda, está aberto no UnaSUS, né, que é a plataforma de cursos, tem milhares de cursos para todas as temáticas possíveis. Ainda está aberto, e eu acredito assim, eu sugiro que todos os profissionais da atenção primária devam fazer esse curso. Ele é 30 horas apenas, em 3 semanas, você pegando um pouquinho, uma horinha cada dia, você consegue terminar, que é o de escuta de crianças e adolescentes na rede de serviços do SUS. Ela fala muito sobre a escuta protegida, como é que essa criança deve ser acolhida, como é que ela deve ser, como é que se deve montar o serviço, qual é o papel do psicólogo, do assistente social, do enfermeiro, do médico, dentro do sistema de saúde. Tá? Então, é bem importante que todos façam. E essa linha de cuidado aqui é do AvaSUS, que é outra plataforma, mas ela está suspensa. Mas eu acredito que até o final do ano, já mandei e-mail para eles e tudo, eles vão estar retornando com esse curso aqui, que é um pouquinho maior, é um pouco mais de horas, mas que vai ser bem interessante, provavelmente é baseado nessa linha de cuidado aqui, de 2014. E aí a gente vem para cá, para a linha de cuidado. Essa é uma das páginas que tem na linha de cuidado, deixa eu ver aqui, que fala sobre esse encaminhamento. Olha só, a linha de cuidado, ela tem o início a partir do primeiro contato, independente do nível de atenção à saúde. Aqui a gente está falando da atenção primária à saúde. Então, atendimento pela unidade básica de saúde, a identificação, né, dos casos pela equipe de saúde da família, pelo agente comunitário de saúde, e na média complexidade a gente tem os hospitais referências, a urgência e emergência, as UPAs, os conselhos, os centros de testagem e aconselhamento e todos os CAPs. Né? E aí, qual é essa linha de cuidado? Ela sugere o quê? Que esse acolhimento ele aconteça em todas as dimensões. A gente sabe que situações agudas, ou seja, violências agudas que acontecem em 48 horas, menos de 48 horas, elas precisam ir para hospitais de emergência. Né? São situações agudas, necessita de média e alta complexidade. E as situações crônicas, né? Violências que já vêm se acontecendo repetitivamente, e são direcionadas à atenção. Que um caso agudo chegue na atenção primária à saúde e eles façam acolhimento, nós façamos acolhimento lá e façam encaminhamento para a rede de maior complexidade. Tá? Então, esse acolhimento, ele precisa estar presente em toda a rede de saúde. Né? Realizar o atendimento, registrar a notificação do caso de suspeita ou confirmação, preencher a ficha de notificação e comunicar ao Conselho Tutelar. E aqui a gente não vai estender muito, mas dentro de todos os órgãos de proteção, o Conselho Tutelar, ele é o responsável por receber essa demanda e acompanhar essa criança dentro da rede de saúde. Tá? Então, se lá na UBS a gente identifica um caso de violência que precisa ser encaminhado, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Se a gente identifica um caso que precisa de violência, que vai ser atendido lá na atenção primária, precisa comunicar ao Conselho Tutelar. E não esquecendo, se nós atendemos crianças de menores de 14 anos grávida, nós também precisamos comunicar ao Conselho Tutelar que aquela garota está grávida, tá? E aí, o que é que traz mais a linha de cuidado? É a temática da nossa apresentação, né? Que é o acolhimento e o atendimento. Acolher
nós, profissionais de saúde, é bem específico para nós, né? O acolhimento, acolher, receber, conversar, né? Identificar as principais necessidades dessas crianças, da pessoa que se acolhe. Né? Então, nós vamos receber essas crianças e as famílias de forma empática, respeitosa. É um acolhimento por qualquer membro da equipe, não é o enfermeiro que tem que acolher, não é o psicólogo, não é o técnico de enfermagem, não, qualquer profissional pode acolher. Acompanhar o caso e proceder aos encaminhamentos necessários, desde a entrada no setor até o segmento para a rede de cuidados. Né? Nós precisamos adotar atitudes ativas e de proteção à criança ou à adolescência e precisamos atuar de forma conjunta com toda a equipe. Tá? O atendimento vai ser de acordo com cada caso, né? Com cada situação. Vai ser feita a realização da consulta clínica pelo médico, anamnese, exame físico e o planejamento da conduta para cada caso. Violência física, sexual ou negligência ou abandono é todo feito uma profilaxia que tem lá nessa linha de cuidado, nós temos ela descrita, só precisa ser atualizado de acordo com os novos manuais de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente atualiza só a partir da medicação. Precisa ser feito esse tratamento de profilaxia, avaliação psicológica, o acompanhamento terapêutico de acordo com cada caso, o acompanhamento pela equipe da atenção primária à saúde e pelos CAPs. E a violência psicológica vai dar todo esse acompanhamento de acordo com o caso e encaminhar para a rede de proteção. É importante eu falar para... 10 minutos. Certo. É importante eu falar para vocês que esse é um trabalho de formiguinha. Né? A gente precisa, primeiramente, trabalhar o nosso fluxo interno e buscar as parcerias para que a gente possa desenhar esse fluxo local, municipal, regional, de onde a gente atua, tá? Falta pouco já tempo, então vamos correr um pouquinho. E chega a notificação. A notificação é uma sugestão que eu trouxe para o pessoal do Telesaúde, que a gente possa fazer uma web palestra ou um web seminário sobre a notificação compulsória, né? Porque todos nós, enquanto cidadãos, não é nem enquanto profissionais de saúde, nós precisamos conhecer essa ficha de notificação. E dentro da unidade de saúde, da atenção primária à saúde, nós precisamos determinar que uma equipe ou um setor, alguém se responsabilize para que a desculpa não seja falta de tempo, sobrecarga de trabalho, desconhecimento da ficha, para que ela possa ser preenchida. É essa notificação que faz com que o Conselho Tutelar ele tenha acesso àquele tipo de violência sofrida e que dê seguimento na rede de cuidado e de proteção social, tá? Então, assim, qual é o fluxograma de acolhimento e atendimento que a linha de cuidado nos traz dentro da atenção primária à saúde? Primeira coisa, ter uma equipe. O ideal é ter uma equipe de referência em violência dentro de cada atenção básica. Mas se aquele município se mobiliza e capacita todas as equipes de saúde da família, todos os profissionais, pelo menos uma porcentagem grande dos profissionais, em acolher e atender, não precisa ser direcionado exatamente para uma determinada equipe. Tá? Então, a gente vai acolher, atender e notificar. A proteção à criança, ela vai ter início com a notificação. E essa notificação, ela vai acontecer dando suporte para que os dados eles sejam produzidos para a tomada de decisões de polícias locais e nacionais e também para que sejam desenvolvidas ações no âmbito das redes de promoção, prevenção de reincidências e o estabelecimento dessa linha de cuidado. Tá? Essa é a ficha de notificação. Tá? Essa é a ficha de notificação. Eu não sei se todos vocês já tiveram contato,
mas ela é utilizada por todos, não só pelo sistema de saúde, é o sistema de segurança pública, o conselho tutelar, a educação. E olha o que diz aqui, a ficha de notificação individual. Caso suspeito ou confirmação de violência doméstica intrafamiliar, sexual autoprovocada, aqui automutilação, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objeto de notificação de violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência indígenas e população LGBT. Ou seja, suspeito ou confirmado em todas as faixas etárias, né? Mas é essa ficha que ela é utilizada, né, para as violências, qualquer tipo de violência, autoprovocada ou a violência sexual, violência física, tá? Então, não precisa ter confirmação, basta suspeitar. Suspeitou, a gente precisa notificar. Uma estratégia que a gente teve para não expor os profissionais que naturalmente têm medo, têm receio, porque vivem naquela comunidade, atendem aquela família e vão saber que foi ele que notificou, uma das maneiras que a gente encontrou aqui, né, na nossa capital, no estado mesmo do Amapá, foi utilizar o carimbo institucional para carimbar essas fichas. Então, eu, enquanto enfermeira, eu preencho toda a ficha e eu carimbo com o carimbo institucional, seja da UBS ou seja do hospital. Isso vai garantir mais a privacidade dos meus dados diante daquela suspeita, tá? Então, essa ficha de notificação, nós temos um manual de 2016 que é um instrutivo, né? Ele traz todo o passo a passo do preenchimento dessas fichas. Ele é super assim, é uma leitura bem tranquila. Várias vezes a gente consulta ele, porque mesmo na prática diária de notificação, a gente surge dúvidas, surge de situações que a gente não sabe como conduzir. E aí, assim, para finalizar, eu não coloquei aqui o nome, mas a gente sabe, acho que é de conhecimento de todos, eu não coloquei a figurinha aqui, mas nós temos o Disque 100, né? O Disque 100, ele é utilizado por qualquer pessoa, basta você ligar, pode ser de forma anônima. Quem recebe essa denúncia, ela só precisa saber onde pode encontrar aquela criança, o nome do provável agressor e mais ou menos não, os dados, né, da violência e da hora, do dia daquela violência. Não precisa ser no mesmo dia. Você tem conhecimento de um caso, você presenciou dentro da UBS uma situação suspeita, mas já faz uma semana, eu deixei passar. Não tem problema. Preenche a ficha e aciona o conselho tutelar. E a segunda forma que temos é entrar em contato com o conselho. A maioria das cidades, eles dispõem, né, em redes sociais ou em páginas do próprio, da prefeitura municipal, os dados dos conselhos municipais, né, e o conselheiro de cada região. Então, é importante que a gente faça um trabalho, uma multitarefa de conscientização de que o conselho aqui o nosso deve ser, nem sempre, né, acontece, mas ele deve ser o nosso braço direito para atuar na defesa dessa criança e nos ajudar a encaminhar essa criança, né, no fluxo de atendimento, tá? E além desses cursos que eu mostrei para vocês, além dessa linha de cuidado 2014, desse curso do UNASUS que tem, nós temos várias outras organizações, né, que a gente pode também se basear enquanto profissional. Nós temos a Children, né, que é criança, que é uma organização internacional. Temos a organização Faça Bonito, que em 18 de maio ela aparece em todo canto, que também é uma organização nacional. E temos a Eu Me Protejo. Eu Me Protejo é um projeto que iniciou de forma particular, mas que ele tem parceria e apoio do Ministério da Saúde e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo federal. Então, que a gente pode utilizar, eles têm vídeos, tem panfletos,
cartilhas, material educativo que nós podemos utilizar, utiliza o nome deles, porque tem todo o apoio do governo federal, tá? E acho que, para finalizar, assim, eu gostaria de agradecer o convite. Eu tenho uma satisfação enorme de falar, né, sobre proteção de criança, né? Todos têm direito a crescer de forma digna, né? Nós não podemos fechar os olhos, assim como a gente hoje em dia sabe que aquela frasezinha de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não existe mais, né? Da mesma forma como não existe que cada um cria seu filho como bem entender, né? Nós somos profissionais de saúde, o profissional de saúde ele tem um papel extremamente importante nessa proteção, né? E violência, ninguém é digno de violência, né? Nem um adulto, muito menos uma criança, um recém-nascido, todos têm direito dessa proteção, de crescer de forma digna, e nós, profissionais que estamos lá na ponta, nós precisamos fortalecer o nosso fluxo de atendimento, capacitar nossa equipe, falar sobre violência e fazer acontecer realmente o que o ECA e todas essas outras leis do Henri Borel, do menino Miguel, do menino Bernardo, elas trouxeram de aprendizado para nós. Tá, Roberta? Gardênia, estou abrindo a minha câmera aqui. Gabriel, sai. Perfeito, Gardênia. Muito obrigada. Fantástica a tua apresentação. Necessária, eu diria. A gente vem numa sequência de acontecimentos, né, em relação à violência contra a criança, e a gente abordar isso aqui no TEL, inclusive as formas de denúncia, é muito importante. A gente que trabalha muito com isso e vive, né, na saúde, assim, diariamente, a gente já sabe os números, já sabe o que tem que fazer, mas é importante ressaltar, né, alguns aspectos de como e por que e quando denunciar, né? Eu queria, agora é o momento da gente ler também o que a gente recebe aqui pelo chat. Vamos ver se alguém tem dúvida também. Nós ainda temos uns minutinhos pela frente. E esse é o momento, pessoal, de vocês enviarem para a Gardênia as dúvidas de vocês, as contribuições. Eu vou passar o recado aqui. O Dirley falou que a web foi maravilhosa, muito necessária também. Obrigada, Gardênia e Telesaúde. Daniela comentou quanta informação necessária. Muito obrigada pela explanação. A Nádia comentou parabéns, Gardênia, web maravilhosa. Parabéns para a equipe do Telesaúde UFSC. Obrigada, pessoal. Que legal. Que legal, que bom que vocês gostaram. O André comentou parabéns, Gardênia. Saudades, amiga. Palestra excelente. Eu já vi que tem bastante gente aqui que veio para assistir a Gardênia hoje, né? Que legal, Gardênia. Parabéns. Sinal que tu és uma profissional maravilhosa. É bom que a gente pode te receber aqui, né? Para dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Flávia. Parabéns, Gardênia. Já contamos os dias para ter você novamente aqui. A Flávia Alencar comentou. Eu até queria fazer um comentário, assim, que a gente vem cada vez mais, né, instruindo as pessoas e falando mais sobre educação positiva. E outro ponto também sobre infância é a gente começar a enxergar a criança como algo que todos devemos cuidar, né? Que não é só obrigação dos pais ter esse olhar mais atento às crianças. E isso serve para as crianças que vivem perto da nossa casa, as crianças que a gente vê na rua, andando sozinha. E talvez se todos nós olhássemos para as crianças com esse olhar um pouco mais de cuidado, de zelo, né?
a gente não tinha tanto esses casos que poderiam ter sido denunciados antes, né? Enfim. A Viviane falou que as informações muito importantes, agradeceu também e perguntou se a web vai ficar disponível. Ó, a Cecília já respondeu que o material é gravado e disponível junto com o PDF. Obrigada, Cecília. Cecília da nossa equipe, está aqui conosco hoje dando apoio à web. A Paula Otus comentou parabéns, uma ótima palestra. Perfeito, Gardênia. Gardênia, aprovação 100% da web. Todo mundo gostou, o pessoal aproveitou bastante. A gente vem esperando há bastante tempo, né, por essa web. Pessoal, a web de hoje está encerrada. Gardênia, novamente, muito obrigada pela tua disponibilidade.